Irmãos, nós estamos aqui para mais uma devocional, para mais este domingo, e nessa devocional nós vamos tratar um tema que é muito comum, é muito fácil acontecer. Talvez você já tenha vivido uma situação assim e diante dela ser tão comum. Mas o nosso tema, o nosso título é: às vezes é preciso perder para dar valor. Nosso texto básico se encontra lá em Lamentações, do profeta Jeremias, Lamentações 1, versículo 7. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas. Eles estavam agora indo para o cativeiro, cidade destruída, e agora o profeta descreve que a cidade, o povo se lembra das coisas mais estimadas que eles tinham. Eu diria que, não às vezes, mas na maioria das vezes, nós só valorizamos as coisas quando nós perdemos. A cidade de Jerusalém, por diversos aspectos, ela era privilegiada. A começar pela sua localização geográfica, era uma localização desejável. Davi, quando se deparou com essa cidade, ele tomou, ele queria para ele, de fato, se tornou conhecida como a cidade de Davi. Mas ela também era privilegiada pela sua história, principalmente porque Deus a escolheu, para que ali fosse construído o seu templo, um templo dedicado a Ele, templo de adoração a Ele. O templo de todas as coisas que diziam a Ele, ao culto, às cerimônias, a arca, os utensílios que tinham no templo, as colunas, as mesas, bacias, tudo que era usado no templo, objetos preciosos, sagrados, Tudo isso eram objetos de orgulho da nação. A nação se orgulhava do templo, da história toda que envolvia os sacerdotes, das vestes sacerdotais. Tudo aquilo era muito precioso, tinha um valor muito grande para toda a nação. O templo estando ali na cidade, ali em Jerusalém, com isso as pessoas se sentiam seguras, confiantes. O templo estava ali. Ali estava o objeto mais precioso, o objeto para o qual concorriam todos os pontos de Israel, concorriam para ali nas festas sagradas. Ali era o lugar mais importante da nação. Contudo, com o passar dos anos, o apreço por essas coisas decaiu. E assim, as mesmas coisas que um dia foram objetos da admiração e de todo o apreço da nação, passaram a receber desprezo e rejeição. Já não gozava mais da atenção do povo, do cuidado, da admiração. Mas, como dizem, o mundo dá muitas voltas. Dá muitas voltas. E dentro desse período de esquecimento, como disciplina, Deus fez com que Israel viesse a ser derrotado por inimigos que habitavam ao redor dele, por inimigos distantes dele. O Senhor entregou o Israel nas mãos dos seus inimigos. E entre todas as coisas, as derrotas, os prejuízos mais terríveis que a nação sofreu, nada se comparou posteriormente à profanação e destruição do templo com todos os seus objetos sagrados que foram levados, foram tomados como despojos pelos adversários. É exatamente nesse contexto de tristeza e de lamento que agora o povo olhava para aquilo tudo, estava tudo destruído, queimado, roubado. É exatamente nesse contexto que o profeta Jeremias registra as palavras: lembra-te
ou lembra-se, né? No caso lá do texto, lembra-se Jerusalém. Jerusalém se lembrava de todas as suas coisas mais estimadas, que entretanto não vinha valorizando, não vinha dando o apreço que requeria. E essa história nos ensina muito, precisamos aprender com ela. Há coisas na vida que em tempos passados, pode haver coisas na sua vida que em tempos passados você reconheceu o valor, você deu valor, você manifestou um cuidado, um apreço. Pode ser aquele emprego que um dia você agradeceu a Deus, pode ser aquela orientação dos seus pais que poupou você de amarguras, o casamento, mas talvez hoje você olhe para essas coisas e com desprezo. Hoje você se cansou delas, hoje você já vê nessas coisas que você tanto valorizou, você vê hoje inúmeros defeitos. Muitos vivem essa experiência, mas o pior é que nós não cremos que elas possam novamente vir a ser preciosas para nós. Parece que o desprezo atual é um desprezo, é um quadro que jamais vai ser alterado, jamais será mudado. Não contamos que de repente esses objetos que um dia foram valiosos, que hoje são desprezados, eles voltem novamente em algum momento a ser de valor para nós. Não cremos nisso. Só que, mais uma vez, a vida dá muitas voltas. E muitas dessas coisas que hoje temos à mão e não mais valorizamos, assim como ocorreu com Israel, Deus pode tirá-las de nós, ou mesmo permitir que infortúnios ou situações venham a removê-las das nossas mãos. E é aí que muitos passam a sentir-se como Jerusalém naqueles dias, lembrando-se das suas mais estimadas coisas. Infelizmente, muitos objetos só se tornam estimados quando não estão mais conosco. Quando nós os perdemos, quando já não podemos desfrutar deles. Muitas coisas nós às vezes valorizamos só depois que as perdemos. Pode ser aquele emprego que a gente até achava ruim, pode ser aquele marido chato, aquela esposa chata, que um dia se foi, pode ser um amigo chato que pegava no pé, que incomodava com as suas observações sobre os nossos erros. Muitas coisas que nós desprezávamos hoje pode nos parecer que são as mais caras, as mais necessárias. Mas talvez seja possível a gente se poupar dessas experiências que por vezes ocorrem, da gente valorizar coisas que nós perdemos e só valorizarmos mais quando já não as temos mais. Pense, por exemplo, vale a pena a gente fazer essa reflexão apenas na nossa imaginação. Imagine que o emprego que você hoje tem, você reclama, você venha perdê-lo e a vaga passe para outro. Imagine que aquele amigo certinho que tenta te aconselhar tantas vezes, de repente ele já não fale mais nada, ele já cansou de tentar orientar você. Pense naquele esposo ou esposa chatos que resolveu se ir embora para não incomodar mais, para não aborrecer mais. E é claro que é só uma imaginação, mas como você se sentiria? Talvez nessa imaginação nós possamos perceber o valor de coisas que nós não estamos valorizando. O valor de coisas que talvez, se de fato nós perdêssemos, nós íamos sentir falta.
Saiba que assim como Caim, que chorou amargamente depois de ter vendido a sua primogenitura, assim como ele, muitos hoje choram por não conseguir mais resgatar pessoas, não mais resgatar amizades, não mais resgatar condições esta ou aquela que vivia, coisas que na verdade valorizavam antes ou desprezavam depois, mas agora, depois desse desprezo, voltam a valorizar porque não as têm mais nas mãos. Conforme o texto, é de lamentar realmente quando nós só reconhecemos o valor das coisas tarde demais. Isso deve ser um lamento muito grande. A gente lembrar, puxa, estava nas minhas mãos, estava comigo e hoje não está mais. O sábio, na verdade, é nos valorizarmos as coisas que temos, sem que seja preciso perdê-las para que nós dermos a elas valor. Que Deus nos ajude a sermos sábios. Jerusalém, aqui nesse texto, lamentava. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, já estava acontecendo tudo de ruim, destruição. Nesse momento, ela lembra-se de Jerusalém, Jerusalém se lembra das suas mais estimadas coisas. Agora, já não tinha mais. Eles tinham perdido tudo aquilo que um dia eles valorizaram, depois desprezaram, e agora com a perda eles lamentam e reclamam no coração sobre a perda dessas mais estimadas coisas. Que Deus nos ajude e nos dê sabedoria. Fiquem com Deus.